Então, vamos começar nossa sandália com a sola. Eu vou pegar esse fio marrom e vou começar fazendo as correntinhas, tá? Vou deixar aqui o número... Vou deixar na descrição do vídeo, na verdade, o material utilizado, tá? Depois eu vou olhar as cores certinho. Então, agulha de 2 milímetros, minha tesoura. Vou começar fazendo aquela laçadinha no fio, ó. E vou fazer as correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? 16 correntinhas. Vou laçar meu fio na terceira correntinha, um ponto alto. Então, fiquei com 2 pontos altos. E agora, eu vou fazer ponto alto sobre cada ponto de base, tá? Então, 16 correntinhas. Na terceira correntinha, eu faço um ponto alto, um aumento de ponto alto, tá bom? Então, vai ficar com o equivalente a 3 pontos altos ali, juntos, né? Que são as 3 correntinhas mais 2 pontos altos. Agora, aqui é simples. Eu vou fazer ponto alto em cada correntinha de base. Vou ficar com 13 pontos altos ao todo, tá? E aí, na última, a gente vai mudar. Finalizei. Agora, na volta aqui, gente, nesse último pontinho ali onde eu fiz o 13º ponto alto, eu vou subir 7 pontos altos juntos. Um, pra fazer a volta, tá? Na última da carreira. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, aqui, essa partezinha maior vai ser a nossa parte da frente da nossa solinha, tá? E aí, vai ficando assim. E agora, eu vou seguir fazendo 12 pontos altos até chegar na outra ponta. Vou fazer o meu e volto com vocês. Então, eu vou fazer o ponto naquela alcinha ali da correntinha, tá vendo, ó? Então, eu vou fazer ponto alto em cima de cada ponto aqui da base, até eu completar mais 12 pontos altos e chegar na outra ponta. Vou fazer o meu e volto com vocês. Completei os 12 pontos, aí na última aqui do 12º, eu vou fazer um aumento, ó. Então, 2 pontos altos juntos na última, tá? Pra poder fazer a volta certinho. Então, vai ficando assim, ó. E aí, eu vou prender com um ponto baixíssimo ali naquela terceira correntinha, contando de baixo pra cima, que a gente fez aqui, ó. Então, prendi com um ponto baixíssimo e ficou assim, ó, a nossa primeira carreirinha. Agora, a gente vai fazer a segunda volta. Então, a gente vai seguir aqui fazendo... Próximo ponto de base, um aumento de ponto baixo. Vamos fazer, na verdade, 2 aumentos de ponto baixos, tá? Então, um ponto baixo, 2 pontos baixos juntos. No próximo ponto, 2 pontos baixos juntos. Agora, eu vou fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, perfeito. Um meio ponto alto, então, lacei, introduzi no próximo, puxo as 3 alcinhas. E agora, a gente vai fazer 4 pontos altos, para começar a fazer a voltinha ali. Então, fiz 2, olha como é que vai ficando o nosso trabalho. Já vai fazendo a voltinha do pé, ó, tá vendo ali, ó? Viu? Então, vamos finalizar com 4 pontos altos aqui antes dos aumentos. 3 e 4 no próximo, ó. Viu? Finalizada essa etapa, agora a gente vai seguir fazendo 8 aumentos seguidos, tá? Então, ó, de ponto alto, pessoal. Um aumento, 2 aumentos aqui, ó. Que são 2 pontos altos juntos, né? Claro, vocês sabem que são aumentos. Então, no próximo ponto, 2 pontos altos juntos.
No próximo, 2 pontos altos junto. E assim a gente vai fazer por 8 vezes, tá bom? Então, ó. Peraí que agarrou aqui. E aí, a gente vai fazer da mesma forma. Então, qual que vai ser a repetição? Terminar esses 8 aumentos, a gente vai fazer da mesma forma do outro lado, tá, gente? 4 pontos... Isso. Mais um aumento. Até dar a volta todinho naqueles pontos que a gente fez naquela sequência de 7 pontos altos juntos, tá? Então, um aumento e finalizamos aí os 8 aumentos, pessoal. Olha como é que tá tomando forma já, tá vendo? Agora, a gente vai fazer a mesma sequência, ó. Vamos fazer 4 pontos altos juntos, ó, 4 pontos altos seguidos, 2, 3, 4, um meio ponto alto. Então, lacei meio ponto, puxo tudo. 7 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora, 2 aumentos de ponto baixo. Então, 2 pontos baixos juntos. E no próximo, 2 pontos baixos juntos. Finalizando aqui a nossa segunda volta. Olha como é que vai ficando. E agora, a gente vai fazer a nossa terceira volta, tá, pessoal? Nessa terceira volta, a gente vai fazer... Não tô colocando marcador, mas vocês podem usar, tá? No próximo ponto, um ponto baixo. Uma correntinha, ponto baixo com correntinha que equivale a meio ponto. Vou fazer mais meio ponto alto junto. Ó, mais um aumento de meio ponto alto. Então, fizemos 2 aumentos. Meio ponto, no próximo, mais um aumento de meio ponto alto. Ó, ficou assim, a nossa calcanhar ali da nossa sandalinha. Agora, eu vou seguir fazendo 14 meios pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, vai ficando assim. Ó. Sete, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Agora, eu vou fazer mais um aumento. No próximo, um aumento de meio ponto alto. Então, 1, 2 meio pontos altos juntos. Tá vendo? Vou fazer 5 meio pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, aqui eu vou fazer um aumento, ó. Esse aumento aqui vai ficar bem no meizinho. Então, 5 meio pontos, um aumento no próximo. 1, 2 pontos juntos. Olha como é que vai ficando. Mais 5 meio pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e mais um aumento. E agora, do outro lado, a gente vai fazer a mesmíssima repetição. 14 meio pontos, um aumento, um meio ponto, depois 2 aumentos. Vou fazer o meu e volto com vocês. Finalizei ali, vou entrar ali, ó, naquela correntinha, um ponto baixíssimo. Já subo uma correntinha pra dar o acabamento, ó. E aí, tá finalizada. Não quis fazer toda de ponto baixo, gente, para que ela não ficasse muito dura. Então, ao todo, a gente vai gastar nessa sandalinha 4 vezes dessa solinha. Então, vou fazer a minha outra e volto com vocês. Então, são 4 de solas, tá? 4 solinhas pra gente fazer a sandália. Faz a de vocês, eu vou fazer a minha e a gente volta.
Então, dando continuidade ali, eu vou passar o fiozinho pra dentro ali, prender ele, pessoal, ó. Depois vai vir a solinha e colar, não vai fazer diferença não, tá? Então, aqui, eu vou fazer uma borda em volta de toda a sola, pegando apenas na alcinha de trás. Então, eu vou fazer uma volta inteira de ponto baixo, ó, pegando apenas na alcinha de trás, para subir a nossa solinha, tá? Então, vou fazer aqui toda a volta de ponto baixo, ó, alcinha de trás, e volto com vocês. Finalizei toda a minha volta, ó. Agora ali no finalzinho eu introduzo ponto baixíssimo, puxo meu fio, corto o excesso e tá pronta a parte de baixo da nossa solinha. Então, 2 solinhas você vai fazer essa voltinha, outras 2 você não vai fazer, você vai emendar aqui direto, tá? Então, escondo o fio ali, eu deixo pra dentro sem cortar, porque a gente vai colar o EVA aí pra firmar. Olha como é que ficou linda. Então, gente, eu uso uma folha de EVA, ó, eu marco, tá vendo? Normal. Aí, se você achar essa muito fina, você pode dobrar, colar uma de cada lado. Então, eu pego ali a própria solinha, meço o tamanho, ó, marco, corto e colo com cola de silicone, pra poder firmar e essa solinha ficar bem firme. Aí, tá meio torto, mas depois na tesoura eu acerto, tá? Então, não tem erro, essa parte é bem simples, só recortar e depois a gente cola com silicone. Então, ó, passo a cola de silicone líquida, cola para artesanato, qualquer uma. Então, vou medir ali, se você achar que tá sobrando, você pode recortar o excesso, tá? Fica aí ao critério de vocês. Então, passo bastante cola em todo o redor, no meio, e eu vou colar o EVA aqui nesse meio para firmar a nossa solinha, ó. Tá vendo como é que fica? E no outro lado também, gente, eu colo de um lado e do outro, tá? Então, nas 4 partes eu colo o EVA, para que ele fique bem firminho. Então, passei cola nos 2 lados. Então, tem um EVA colado em cada parte. O EVA é bom porque pode lavar, ele não solta tinta nem nada. Agora, eu colo uma parte na outra, gente, ó. Tá? Sempre espera um pouquinho aí pra ele firmar, tá bom? Ó, colei uma parte na outra. E agora, eu vou emendar as 2 partes com o crochê. Tá vendo aqui como é que vai ficando? Aí, você vai fazer assim dos 2 lados. Então, vou pegar minha agulha, com o mesmo fio, eu vou introduzir, ó, na alcinha da frente e na alcinha de trás. Na alcinha da frente, na parte de cima e na alcinha da frente também, né? Da parte de baixo, ó. Olha ali de novo. Então, levando em consideração a alcinha da frente, se você olhar pela frente, vai ser a alcinha da frente também, ó. Pego as 2, ponto baixíssimo. Pego as 2, ponto baixíssimo. Então, alcinha de frente, com ponto baixíssimo, vou prender as 2 solinhas, fazer assim toda a volta e volto com vocês aqui no final.
Finalizei toda a volta em ponto baixíssimo, olha só como é que ficou. Corto o fio, puxo dando a laçada e é só esconder o excesso, gente, pra dentro do trabalho. Olha que perfeição que ficou a nossa alcinha. Eu puxo aqui pra dentro mesmo, ó, sem muito segredo, e corto o excesso. E tá pronta a nossa solinha, só fazer igual dos dois lados, tá? Olha só que linda que ficou as duas solinhas. Agora você deixa ela secar, firmar mais pra gente começar a fazer a parte de cima. Agora vamos dar continuidade à nossa sandalinha, já esperei o tempo pra ela colar. Eu vou fazer agora a carreirinha, gente, naquela carreira de junção que a gente fez, tá? Ó, vou pegar as duas alcinhas naquele ponto baixíssimo. Lembrando que essa solinha ficou com 10 centímetros, tá, pessoal? Eu vou deixar depois na descrição para vocês o tamanho certinho e a idade. Então, introduzi, prendi o fio, ponto baixo. Então, a cada ponto baixíssimo ali que eu fiz, eu vou fazer um ponto baixo com fio branco. Já vou escondendo o fio também, tá vendo ali, ó, por cima? Eu vou dar a volta todinha, só fazendo ponto baixo em cada pontinho baixíssimo de base. Vou fazer tudo e volto aqui com vocês pra gente dar continuidade ao nosso trabalho, tá bom? Então, é só seguir fazendo, você já pode ir escondendo o fio, ó, igual eu tô fazendo ali, que ele vai subir as laterais da nossa sandalinha. Pessoal, finalizei ali a primeira carreira em ponto baixo com o fio branco. Vou introduzir o fio, a agulha naquele primeiro ponto baixo que eu fiz. Faço um ponto baixíssimo, subo uma correntinha, no mesmo espacinho faço o ponto baixo e vou seguir agora fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base. E aí, ao todo, serão 4 carreiras, tá? Então, já fiz uma, vou subir mais 3 carreirinhas sem nenhum aumento ou diminuição, tá bom? Que vai ser essa lateral aqui da nossa sandália, ó. Então, ao todo, serão 4 carreiras, tá? Vou fazer a minha e volto com vocês. Finalizada a quarta carreira, olha como é que vai ficando, já vai tomando forma. Agora, a gente vai fazer da mesma forma, introduz ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Peraí que puxar a linha aqui. Então, paramos no 8, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ó, ficando assim, 19, a gente vai fazer 21 pontos. 19, 20, ó, como é que ficou? 20 pontos. E agora, a gente vai fazer, ó, 8 diminuições e meio ponto alto, tá? Então, ó, fiz... Peraí. Começar de novo aqui. Então, a gente vai fazer 8 diminuições e meio ponto alto, pessoal. Ele fica mais apertadinho assim, mas dá pra fazer. Depois que a gente finalizar essas 8 diminuições, vocês vão fechar a volta em ponto baixíssimo, tá? Eu vou fazer as minhas 8 diminuições e aí eu volto com vocês. 8 diminuições, finaliza depois das 8 diminuições com ponto baixíssimo até chegar no final da carreira, tá bom? Sem segredo.
Finalizei a carreira, ó. Vou introduzir meu fio da mesma forma, puxo, dou uma laçadinha e vou seguir agora para a próxima carreira, ó. Olha como é que vai ficando, tá vendo? Já dá a voltinha da frente, ó. Tá vendo? Vai dando, já fechando a frente aí. E aí, a gente vai fazer agora uma volta toda em ponto baixo. Finalizada essa carreira, a gente vai dar mais uma volta em ponto baixo. Vou fazer e volto com vocês. Finalizei, então, agora a gente vai começar com um ponto baixo sobre cada ponto de base. Agora a gente vai começar a fazer as laterais, ó. Aqui eu vou começar fazendo 9 pontos baixos, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora eu vou fazer pontos baixíssimos, tá? Vou contar 9 aqui, ó, pro outro lado, pra ficar do mesmo tamanho, que eu vou fazer depois, que essa aqui é o calcanhar do sapatinho. Então, eu marco 9 ali, porque eu sei que eu vou fazer, ó, de um lado até os outros 9, eu vou fazer ponto baixíssimo, que é o acabamento da frente, ó. Então, ó, até aqui, ponto baixíssimo. Chegou ali no marcador, eu vou fazer ponto baixo, que aí a gente vai subir o calcanhar da nossa sandalinha. Então, ó, ponto baixíssimo para dar o acabamento. Opa, agarrou. Então, vou seguir com ponto baixíssimo em cada ponto de base, até chegar ali no meu marcador, onde eu contei 9 pontinhos para finalizar a carreira, que eu vou fazer em ponto baixo de novo, tá? Vou fazer meus pontos baixíssimos e volto com vocês. Finalizei ali, ó, os pontos baixíssimos, cheguei no meu marcador onde eu deixei 9 pontos também pra fazer. Agora eu vou fazer 9 pontos baixos, ó. Então, ficou o acabamento e eu já faço 9 pontos baixos aqui pra finalizar essa carreira. Gente, finalizada a carreira, eu vou puxar o fio agora, dar uma laçada e cortar, tá? Pra gente poder fazer do início dos 9 pontos ali, que a gente vai fazer, né? Então, ó, ficou desta forma. 9 pontos baixos, pontos baixíssimos, meu, deu mais ou menos 26 pontos baixíssimos e 9 pontos baixos de novo, tá? Vai ficando assim a nossa sandalinha, ó. Vamos dar continuidade. Até aqui a gente vai fazer igual, pessoal. Lembra que tem o pé direito e o pé esquerdo? Então, o lugarzinho eu vou fazer com velcro, lugarzinho de prender. Então, ele muda um pouquinho. Vou fazer aqui com vocês. Então, vou introduzir naqueles 9 pontos baixos que eu comecei fazendo de um lado e do outro. Introduzi, fiz uma correntinha, 2. Vou fazer meio ponto alto no próximo pontinho, tá? Vai ser meio ponto alto para cada ponto baixo de base. Então, ao todo serão, deixei 9 de cada lado, são 18 meios pontos altos, tá? Então, vou fazendo aqui até chegar do outro lado, já vou escondendo o fio, ó, para fazer o lugarzinho onde a gente vai prender o velcro para prender a nossa sandália, tá? Então, ó, puxei, puxo todas. Então, gente, ó, finalizei, cheguei do outro lado, aqui eu vou subir correntinhas, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu vou fazer 25 correntinhas, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, opa... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 correntinhas, Então, pulo na terceira correntinha, eu vou fazer meio ponto alto, não foi 25 não, foi 23, já deu um tamanho bom aqui, ó. Então, pulo na terceira correntinha, meio ponto alto. E agora, eu vou fazendo meio ponto alto em cada
pontinho, em cada correntinha de base, até chegar lá na última daqui, tá? Que essa daqui vai ser a alcinha para prender a nossa sandália. Então, eu vou fazendo meio ponto alto em todas as correntinhas. Vou fazer a minha e volto com vocês. Finalizei, ó, cheguei ali na última. O que que eu vou fazer aqui, gente? Ó, tá vendo ali? Tô na última, né? Eu vou introduzir laçar meu pontinho, ó, fiz a última, normal. Naquele último pontinho baixo lá que eu fiz de base, eu vou puxar, ó, um ponto baixíssimo e prender. Puxo a linha, corto, tiro o excesso, ó, e ficou assim, tá vendo? A nossa alcinha ali pra prender. Aí eu posso amarrar, tá vendo ali? Tem a sobra de fio, eu posso amarrar, esconder da forma que vocês acharem melhor. Eu amarro um no outro e corto o excesso. E se eu achar necessário, depois eu dou um pinguinho de cola aqui, tá? Então, de um lado a gente vai fazer dessa forma, entenderam? Bem prático, né? E aí a nossa sandalinha tá assim. Fizemos toda a volta. Eu vou fazer um detalhezinho aqui na beiradinha dela, tá vendo esse detalhezinho aqui, ó? Ele é feito da seguinte forma, eu pego o fio marrom, que é o mesmo da minha sola, e na parte de dentro ali, em toda a alcinha de cima, eu vou seguir fazendo um ponto baixíssimo. Gente, depois eu vou desmanchar e vou fazer do outro lado, tá? Vou gravar como que faz a alcinha de um lado e do outro, tá? Pro sapatinho ficar esquerdo, direito, direitinho. Mas vou fazer aqui pra mostrar de uma vez pra vocês, ó, como eu faço o acabamento. Então, introduzo ali na alcinha, ponto baixíssimo. Na próxima alcinha, ponto baixíssimo. Por dentro vai ficar como se fosse uma correntinha, ó, e por fora vai ficar igual eu mostrei ali pra vocês, só um pontinho de detalhe. Vou fazer assim até chegar no final. Então, finalizei o acabamento ali com os pontos baixíssimos. Corto meu fio, puxo pra dar o acabamento. Vou deixar esse fiozinho ali pra eu esconder com a cola que eu vou colocar o velcro, tá? E olha como é que fica lindo. Não é obrigatório fazer esse detalhe, gente, fica a critério de vocês, tá? Então, eu peguei um pedacinho de velcro aqui, ó, de mais ou menos... Deixa eu pegar minha fita métrica aqui. Ele tem mais ou menos 1 centímetro. 1 centímetro, 2 centímetros, ó. De 2 centímetros de comprimento, tá vendo? Pra gente poder prender a sandalinha, tá? Como é uma sandalinha pra criança de até 1 ano, por aí, eu prefiro colocar o velcro, porque eu acho ele mais prático, tá? Então, você vai cortar 2 centímetros de velcro, ó, que dá mais ou menos esse tamanho. Agora, a gente vai tirar os excessos, ó. Eu gosto de tirar esses excessos laterais, porque, na verdade, ele fica maior que a peça, tá vendo? E arredondar as pontinhas, ó. Arredondo as pontinhas pra dar um acabamento perfeito. Tá vendo? Só de um lado, tá? Porque o outro lado, ele é retinho. Então, ó, vai ficar assim, tá vendo, ó? Então, ó, além de colar, eu gosto de dar um pontinho com a linha também, tá? Então, eu peguei a minha linha clay ali, mais fininha. Eu passo cola e passo um pontinho para poder ter certeza que ela não vai soltar e vai ficar um serviço bem firme, tá?
Então, vamos lá. Prendi, corto o excesso da linha marrom, deixo a pontinha dela ali pra dentro pra ficar... vai colar mesmo. Então, vou usar a mesma cola de silicone que eu usei pra colar a solinha, vou dar uns pinguinhos aqui no velcro, tá? Pra ele poder ficar mais firme também, ó. Eu passei a cola, eu vou posicionar ele da melhor forma, ó. Tá vendo? Firmo ele, colo já o fiozinho que tava sobrando ali e vou dar ali só alguns pontinhos com a agulha de mão, só pra ele poder ficar mais firmezinho, tá? Dou pontinho de um lado e do outro, sem muito segredo, eu deixo o fiozinho ali sobrando pra amarrar. Dou um pontinho bem simples, tá vendo? Só mesmo pra dar uma firmeza a mais. Amarro o fio e só, tá, gente? Sem muita frescura. E aí, do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, dar mais um pontinho simples, amarrar. E faço da mesma forma ali na pontinha do nosso fio, tá? Vou fazer o meu aqui e volto com vocês. E também outra coisa, o outro lado do velcro a gente cola na ponta ali das correntes do outro lado. E a gente vai fazer da mesma forma, cola e pontear, tá? Sem segredo. Agora a gente vai fazer as florzinhas e a folhinha dos detalhes aí da nossa sandalinha e também da tiarinha, que eu vou fazer da mesma forma, tá bom? Então, a gente vai pegar o fio rosa, tá vendo ali, ó? Ela fica assim, depois eu coloco só uma pedrinha no meio, tá bom? Então, vamos lá fazer a nossa mini rosinha, tá? Então, fio rosa. Eu vou fazer uma laçada no fio e vou subir correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, mais 29, 30 correntinhas, tá? Na quinta correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, 5. Vou pular 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha de base, ponto baixíssimo. Vou ficar essas argolinhas, tá? De novo, 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 1, 2, 3, 4. No quinto, por isso que tem que ser 30, tá, pessoal? Que você vai indo de 5 em 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 1, 2, 3, 4 na quinta, ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ponto baixíssimo. E a gente vai fazer assim até o final. 3, 4, 5. Ponto baixíssimo na última correntinha. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Já escondo, ó, já escondo esse fio. Subo uma correntinha, corto meu fio. Ó, ficou assim, amarro.
Ficou assim, tá vendo? Corto. Porque eu não quero fazer do avesso, eu quero fazer tudo na frente, ó. Então, lá no início de novo, ó, tá vendo ali? Naquela voltinha que eu dei. Eu vou prender meu fio, 1, 2 correntinhas no mesmo espacinho, um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3, 4, 5 e 6, 7. No próximo espacinho, mais um ponto baixíssimo para prender, uma correntinha para subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pulo para o próximo espacinho, um ponto baixíssimo, uma correntinha, mais 7 pontos baixos no intervalinho. Eu vou fazer aqui até o final e volto. Finalizei ali, ó, puxo, faço uma correntinha. Isso, largo um tantinho de fio ali e fica assim, tá vendo? Ó. Eu vou começar a enrolar pra gente montar a nossa rosinha e prender ela aqui. Então, aqui eu vou colocar aquela linha que eu deixei mais ou menos uns 20 centímetros, né? Pra poder amarrar. Então, vou enrolando, ó, sem segredo. Essa rosinha é muito simples de fazer. Vou enrolando ela. Cada vãozinho é como se formasse uma pétala, tá vendo? E com o fio que eu deixei sobrando ali, eu vou prender todas de uma vez. Então, ó, eu tenho que prender todas, tá? Então, eu uso aquelas correntinhas, ó, pra prender elas, tá vendo? Então, eu tenho que ir pegando o máximo de correntinha que eu conseguir pra que ela fique bem firme e não desfaça. Então, tem que pegar em todos os vãozinhos, tá, pessoal? Então, passo de um lado pro outro, sem muito... não tem quantidade de vezes, né? O tanto que você achar aí que vai ser suficiente. Volto pro meio, ó. Olha só como é que vai ficando. Do meio, eu vou dando forma pra ela, apertando. E aqui, eu já coloco a minha pérola, ó. Nesse mesmo fio. Pra fazer o miolinho. Já volto com a linha pra agulha. Introduzo novamente no meio ali do trabalho, ó. E aí, a gente já coloca a pérola no meiozinho da nossa flor. Coloquei ali. Sem puxar demais, que senão ela vai afundar, tá, pessoal? Então, puxei uma força média pra ela não sumir. Pego uma alcinha atrás. Vou dar um nozinho. Ó, puxei mais uma vez. Agora, eu vou dar um nozinho pra finalizar a nossa rosinha. Super simples e rápida de fazer. Então, eu vou fazer 3 rosinhas para cada parzinho da sandália e 3 rosinhas para a tiarinha. E aí, eu vou fazer essas folhinhas verdes também agora com vocês, pra gente poder botar 2 em cada sandalinha e 2 na tiara, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vou começar lá fazendo uma laçada com a agulha. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Na primeira correntinha, eu vou introduzir, vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos, no mesmo espacinho. 3 correntinhas. Um ponto baixíssimo. 3 correntinhas, vamos lá. Um ponto baixíssimo lá no mesmo pontinho, tudo no mesmo ponto de base. Vou fazer agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Na quarta correntinha, um ponto alto,
2 pontos altos. E aqui, na verdade, gente, eu vou fazer 4 correntinhas, em vez de 3. 4, a outra foi 4 também. E um ponto baixíssimo. Aí vai ficando assim, ó. Puxo o fio, faço um ponto baixíssimo, ó, introduzo ali no próximo, ó. Puxo o fio, no próximo correntinha mais um ponto baixíssimo, até chegar do outro lado. Ponto baixíssimo, vai ficar sobrando 3. Puxo o fio, corto, você pode já deixar um pedacinho aí pra você tá amarrando na peça, tá? E aí, essa a gente vai fazer 6. 2, 4, 6, tá? E agora a gente vai prender tanto no sapatinho quanto na tiara, tá ok? Pra prender na peça não tem muito segredo, gente. Eu já deixei o fio sobrando, tá? Então, eu boto na agulha ali e eu vou prender de forma que ela fique segura. Se vocês quiserem, pode... Eu sempre inicio no meio, porque o meio ele é bem marcado, então ele é mais fácil de achar. Então, ó, sempre introduzo pra dentro da florzinha, ó. Tá vendo ali? Tentando introduzir sem modificar a florzinha, tá? Então, vai introduzindo com cuidado. Depois é só amarrar. Dar um nozinho, amarrar e simples assim. Não tem segredo também. Pode dar um pinguinho de cola, da forma que você achar melhor. Eu gosto de costurar e colocar cola pra não ter dúvida que como que é coisa de criança, pra ter certeza que não vai soltar. Agora é só prender florzinha. Eu já prendi aqui, tá vendo a folhinha na rosinha que é na lateral? Eu achei mais rápido. Prende de um lado, depois prende a outra do outro lado para finalizar a nossa sandalinha. Agora eu vou mostrar pra vocês como que faz pra prender do outro lado, pra sandalinha ficar prendendo de um lado e do outro, né? Do pezinho direito e esquerdo, tá? Então, até aqui é igual, gente, ó. O que vai diferenciar é que aqui a gente vai cortar o fio. Então, naqueles meios pontos altos que a gente fez ali pra fazer o calcanhar, ao invés de eu subir correntinha direto, eu vou cortar o fio, tá bom? Que aí a gente vai fazer ela prendendo pro outro lado, para ela ficar espelhada, tá? Então, eu fiz os 18 meio pontos altos da mesma forma. Ó, tá vendo ali? Só que se eu continuar fazendo pra cá, ela vai ficar prendendo do mesmo lado. E eu quero que ela prenda, ó, do outro lado, tá bom? Então, a gente vai fazer dessa forma, tá vendo? E aí, a gente vai fazer o seguinte. Então, eu já cortei o fio, já escondi ele pra dentro. Vou dar um nozinho, cortar o excesso, tá? Como de costume. Vamos lá, gente. A única diferença é que a gente vai, ao invés de fazer direto, a gente vai introduzir a agulha aqui, ó. E vai fazer as 23 correntinhas. E vamos seguir fazendo a partir da terceira correntinha, meio ponto alto até o final, tá? Não tem segredo. A única diferença é o lado que você vai fazer, tá bom? E aí, é só a gente seguir fazendo as 23 correntinhas. Finalizando, a gente começa a fazer o meio ponto alto a partir da terceira correntinha. Então, ó, terceira correntinha, meio ponto alto. E eu vou fazer até o final e volto com vocês. Tá vendo ali? Da mesma forma, ó, cheguei na última, ó,
Faço um ponto baixíssimo lá naquele primeiro pontinho de base. Prendo o fio. Puxo, corto o excesso, ó. A única diferença vai ser essa, tá? De um lado pro outro. Dou um nozinho também, corto o excesso e o acabamento também é feito da mesma forma, só que eu começo a fazer da outra ponta pra cá. Vou mostrar pra vocês. Então, vou esconder o fio aqui, cortar e volto. Viu ali a diferença, ó? Tá vendo? Vai prender pra um lado e a outra prende pro outro. Eu vou introduzir o meu fiozinho marrom ali, ó, no primeiro pontinho. E vou seguir fazendo o acabamento da mesmíssima forma, tá? Sobrou um excessinho aqui. Ó, sem segredo nenhum, gente. Vai ser da mesma forma, tá bom? Então, eu vou fazer ponto baixíssimo ali, ó, na carreirinha. Pra dar o acabamento. Vou fazer o meu e volto com vocês, tá? Outra coisa também, se vocês quiserem que o ponto fique a correntinha pra fora, é só, ao invés de fazer da parte de dentro, vocês fazem na parte de fora também, tá? Tudo pronto, só prender a minha etiquetinha, ó, tá vendo? Um ficou prendendo pro lado direito, o outro pro lado esquerdo. E o nosso trabalho tá finalizado, a sandalinha. Vou mostrar pra vocês rapidinho a tiara, mas a tiara não tem segredo também, tá? É só prender as florzinhas com a folha na meinha, né? Que a gente compra a meinha na internet pra fazer a tiarinha, tá? Só prender aqui e finalizar. Eu uso essa meinha aí, tá vendo, ó? Pra fazer a tiarinha, tá? Então, eu pego ela, vou medir mais ou menos 10 centímetros. Cortar e prender as florzinhas com a folhinha aqui também, pra gente fazer a tiara, tá bom? Eu puxo bem devagar ali, gente, ó, só pra poder ela dar uma esticadinha, tá? Não vou ficar presa essa parte, que ela é bem simples. Puxa devagar pra não esticar demais. E agora é só pegar as partes e prender. Eu passo um fiozinho só pra também tomar cuidado pra não ficar fazendo excesso e ficar muito fio em contato com a pele do neném, né? Então tem que ser feito pra que a parte de baixo fique bem lisinha, né? Pra não dar nenhuma irritação no bebê. Então, eu sempre prendo a folhinha ali e depois vou prender na peça. Posso dar um pinguinho de cola também pra ficar mais firme, tá? Prontinho, nosso trabalho tá finalizado e vocês podem aí tá brincando com as cores e fazer da forma que vocês acharem mais divertida. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.